Bom, hoje nós vamos continuar o nosso estudo bíblico que temos feito. Hoje vamos meditar sobre os pecados dos ricos opressores, dando continuidade ao nosso estudo em Tiago, capítulo 5, do verso 4 ao verso 6. A palavra de Deus diz assim: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Bom, nós temos estudado essa passagem de Tiago e na semana passada nós vimos sobre a palavra de Tiago em relação a esses ricos opressores. Vimos que Tiago nos mostra a sua própria miséria. E agora Tiago chama a atenção dos ricos para que considerem mais de perto qual é o significado desta miséria que os aguarda. Além do que ele já disse, da ferrugem dos seus tesouros, que dará um forte testemunho contra eles e devorará as suas carnes no juízo, também o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos terá uma participação decisiva. Vejamos um pouco mais sobre esse assunto. Tiago diz aqui que trabalhar nas terras daqueles ricos proprietários era algo muito comum em seus dias, como também nos nossos dias que vivemos. Os trabalhadores lavravam as terras, semeavam, cuidavam da colheita e finalmente a ceifavam. Para a ceifa se contratavam trabalhadores que eram temporários, que ganhavam pelo seu dia de trabalho. E encerrando a ceifa, eram dispensados. O salário deles era pago ao fim do dia. É o que nós chamamos hoje em dia de diarista, né? Aquele que trabalha pelo dia e recebe no final dele. Naquela época era chamado de jornaleiros. Eles tinham as suas atividades, desde o Velho Testamento, regulado pela lei de Moisés. Geralmente, eles recebiam o dobro do que um escravo recebia. Você vai ter a referência disso em Deuteronômio 15:18, quando diz: Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo do forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo que fizeres. Então perceba que o escravo ele ganhava muito menos, né, do que o jornaleiro. Essa pessoa que trabalhava então, que não era escravo, mas que trabalhava por dia de salário. Apesar de não ser tão ruim assim como era a escravidão, a vida de jornaleiro, daquele que trabalhava por diária, é usado na Bíblia como um exemplo de sofrimento, né, e dureza. No livro de Jó você vai ter essa comparação, no capítulo 7, verso 1 e 2, quando ele diz: Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro, como escravo que suspira pela sombra
e como jornaleiro que espera pela sua paga. Então, Jó faz essa comparação, né, que é tão difícil o trabalho de um escravo como também o trabalho de um jornaleiro, daquele que tem que trabalhar naquele dia para receber o seu ganho, receber o seu salário, sem saber se no dia seguinte ele vai ter trabalho para poder novamente receber o seu sustento. Geralmente, então, o jornaleiro ele tinha que receber o seu pagamento do seu trabalho no mesmo dia. Isso até está regulamentado pela lei de Deus lá em Deuteronômio capítulo 24, no verso 15, que diz assim: no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Por isso que era proibido pela lei de Deus você pagar o jornaleiro, né, no dia seguinte. Levítico capítulo 19, verso 13 diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então, nós temos aqui a lei de Deus regulando como era a relação de trabalho daquele que trabalhava por dia. Ele tinha que receber no final do dia, antes do pôr do sol, o seu ganho. Não poderia receber no dia seguinte, né? Era proibido fazer isso, pagá-lo depois. E você vai ver várias leis no Velho Testamento falando sobre a importância de usar a misericórdia para com aquele que trabalha naquele dia e depende do sustento por causa do seu trabalho como jornaleiro. Você vai encontrar, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 24, lá no verso 14, que diz assim: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. Então nós vemos aqui claramente com esses textos que Deus não quer que haja injustiça. Aquela pessoa que trabalhava pela diária, né? Ele tinha que receber o seu sustento de forma justa. Há até uma palavra de Deus falando contra isso, contra a injustiça, lá em Malaquias capítulo 3, verso 5, que diz assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, este é o ponto aqui de Tiago que ele tem em mente quando ele denuncia os ricos de reter com fraude, né, ou diminuir o salário de seus trabalhadores. Era dessa forma que esses ricos opressores entesouravam, ficavam ricos com ouro, com prata. Tiago diz aqui que o salário retido, provavelmente eles viviam mudando o salário daqueles que trabalhavam para eles nos seus campos, ou retiam parte do que era direito deles receberem. Tiago diz que esse salário retido está clamando.
É como se fosse uma testemunha do sofrimento do trabalhador que é injustiçado. Aqui nós encontramos um dos meios pelos quais os ímpios se tornavam ricos. Isto é, mediante a retenção do pagamento do jornaleiro, que deveria ser feito, conforme nós já vimos pela lei de Moisés, até o pôr do sol no mesmo dia. Além do clamor do salário retido, também os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago usa aqui a palavra Senhor dos Exércitos, e este é um dos nomes de Deus mais frequentes do Antigo Testamento. Ele só ocorre no Novo Testamento aqui e também em Romanos capítulo 9, verso 29. Essa expressão, os exércitos dos quais Deus é Senhor, são os exércitos dos céus, que o próprio Deus criou, que simbolizam toda a criação. Então o título refere-se ao fato de que Deus lidera e comanda os poderes existentes no universo. E como tal, tem um poder que sobrepuja e subjuga todas as coisas, até mesmo seus inimigos. O sentido aqui é de Deus, que é o Todo-Poderoso. Essa relação entre Deus como Senhor dos exércitos e o clamor do oprimido, ela é muito clara, por exemplo, em Isaías capítulo 5, verso 7, que diz: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Foi provavelmente, então, por esse motivo que Tiago escolheu o título de Deus nesse contexto. Quem está ouvindo os clamores dos trabalhadores injustiçados é aquele que é poderoso para reagir com força e castigar todos os injustos. Os clamores aqui dos ceifeiros é uma referência que Tiago faz às orações e súplicas dos trabalhadores, dos crentes que estavam sendo oprimidos. E nesta circunstância clamavam a Deus por justiça, por não receberem, evidentemente, o salário acertado para ceifar os campos dos ricos. Moisés já havia advertido os israelitas no Antigo Testamento que não retivessem o salário do pobre trabalhador, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado, segundo Deuteronômio 24, verso 15. De maneira então figurada, essa ideia da terra que clama a Deus por ter sido lavrada de maneira injusta, é parecido com a mesma figura de linguagem que é usado sobre o sangue de Abel, que clamou da terra aos céus. Você vai encontrar essa expressão na palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo de número 4, verso 10, que disse: disse Deus, que fizeste a voz do sangue de teu irmão, clama da terra a mim. Então, essa ideia da terra clamar a Deus é uma ideia figurada, falando a respeito do clamor causado pela opressão e pela injustiça. Segundo Tiago, entra nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui é uma linguagem antropomórfica, que é atribuir a Deus formas humanas, como se Deus tivesse corpo, como se Deus tivesse ouvido, Deus tivesse olhos. É uma linguagem para falar que Deus, ele ouve, ele atende ao nosso clamor, e que Deus vê
as injustiças que são cometidas e que ele vai castigar e punir toda e qualquer forma de opressão. Deus ouve o clamor daqueles que estão sendo oprimidos, dos crentes pobres que estavam sendo injustiçados pelos ricos que os oprimiam. Tiago quer deixar muito claro que esta é uma das misérias que sobrevirão aos ricos ímpios. Não somente as suas riquezas darão testemunho contra eles, mas os salários retidos com fraude servirão de denúncia contra eles diante do Todo-Poderoso. Deus haverá de fazer justiça. Então, aquilo que Tiago vem falando desde o capítulo 4 sobre o mundanismo, que é o egoísmo, e agora o materialismo, ele mostra isso na vida daqueles ricos ímpios que haverão de ser castigados no dia do juízo. O Senhor fará justiça contra eles. Segunda coisa que Tiago fala sobre a riqueza desses ímpios está no verso de número 5, quando ele diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Que Tiago continua a denunciar o pecado dos ricos opressores. Ele falou sobre a retenção fraudulenta do salário dos ceifeiros. E agora Tiago cita o egoísmo insensível deles, que os levava a viver festejando enquanto os trabalhadores padeciam necessidade. O egoísmo aqui gerado pela cobiça, tornando aqueles ricos ímpios insensíveis. Eles oprimiam os crentes pobres que trabalhavam nos seus campos. Tiago aqui denuncia fazendo 3 declarações. Primeiro, tendes vivido regaladamente sobre a terra. Viver aqui regaladamente é esse verbo que você encontra aqui. Você vai ter ele de forma positiva lá em Neemias, no capítulo 9, verso 25, que diz: comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Então, viver em delícias é esse sentido de viver regaladamente. Evidente que não é pecado você desfrutar dos prazeres da vida. O próprio Deus, por vezes, permite que nós tenhamos momentos e situações em que a gente vai poder gozar do fruto do nosso trabalho. O que Tiago aqui está condenando é que o viver regaladamente não pode ser à custa da riqueza que foi acumulada de forma ilícita, enquanto o pobre geme nos campos pelo salário retido com fraude. Aqui está o problema. No livro de Jó, ele descreve a prosperidade dos ímpios, referindo-se à maneira regalada com que eles e seus filhos vivem, ao mesmo tempo em que dizem a Deus: retira-te de nós. Tiago aqui enfatiza que a vida regalada do rico opressor tem sido sobre a terra, provavelmente para enfatizar o caráter materialista, mundano, de quem só pensa em desfrutar dos prazeres desta vida, sem consideração com o fato de que estes são, como nós já vimos, e Tiago menciona no capítulo 5, verso 3, os últimos dias, e como ele fala no verso de número 4,
sobre o fim que se aproxima, o julgamento de Deus. A segunda coisa que Tiago fala é que eles vivem nos prazeres. Esse verbo aqui é usado de forma negativa no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, ele faz uso desse verbo para se referir à viúva que vive em deleite, lá em 1 Timóteo 5:6. Esse verbo descreve, então, o viver de uma forma na luxúria, né? Tendo o único objetivo satisfazer os seus próprios prazeres carnais. Essa palavra ocorre, por exemplo, em Ezequiel, nesse mesmo sentido. Ezequiel 16:49, que diz: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado, né? Então, os ricos opressores, além deles viverem regaladamente sobre a terra, Tiago fala que eles vivem em função dos seus próprios prazeres, dos seus próprios deleites carnais. E em terceiro lugar, Tiago fala: tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Essa frase aqui, ela pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira, Tiago estaria dizendo que os ricos ímpios estavam engordando o coração como aqueles que engordavam no dia da matança bois e carneiros das suas fazendas. Em seguida, ele dava um grande banquete aos seus amigos e convidados, e ali todo mundo então comia com muita fartura, né? Em favor dessa interpretação, ao fato de que a prática de matar novilhos cevados em ocasião festiva era algo muito comum no Antigo Oriente, especialmente entre os judeus. O pai do filho pródigo, por exemplo, em Lucas capítulo 15, verso 23, diz que mandou matar um novilho cevado por ocasião do retorno do seu filho. Isaías, também no capítulo 22, verso 13, descreve o descaso dos judeus ímpios para com Deus, dizendo: porém é só gozo e alegria que se veem, matam-se bois, degolam-se ovelhas e come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Amós, também no capítulo 6, verso 4, diz: dormis em camas de marfim, vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do cevadouro. Então as pessoas que viviam se banqueteando com carne assada de bois, novilhos e carneiros, engordavam a cada refeição. Se essa interpretação for a correta, Tiago está estabelecendo uma comparação entre o engordar do coração dos ricos e o engordar nos banquetes em dia de matança. E aí faz sentido a tradução da Nova Versão Internacional, que traduziu: fartaram-se de comida em dia de abate. Agora, há uma outra opção de interpretação, que pode ser a mais provável, é de que Tiago está dizendo que os ricos estão engordando o coração como o boi que é engordado para ser abatido no dia da matança. Então, Tiago aqui estaria fazendo uma comparação. Há uma outra tradução que diz: estão gordos como gado pronto para o matadouro. A favor dessa interpretação está o tom escatológico, né, da passagem. Tiago aqui está falando a respeito desses últimos dias, do juízo de Deus que virá. Então ele adverte os ricos de que serão abatidos como novilhos cevados, né?
o dia da matança, que se refere então ao dia da matança de Deus, o dia do juízo, quando ele vai destruir os ímpios. É essa imagem que você tem utilizada em Apocalipse, que fala do juízo final, que é apresentado como um banquete que é dado por Deus com carne humana para as aves dos céus. Veja Apocalipse 19, verso 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então, se a interpretação de Tiago é esta de Apocalipse, Tiago está nesse texto, então, falando aos ricos opressores que a vida em prazeres que levam sobre a terra, sem que sejam punidos ou castigados. Eles vivem regaladamente, vivem nos prazeres. Na verdade, Tiago está dizendo que é um processo de engorda no coração deles. Eles estão sendo cevados por Deus para o dia da matança. Como boi cevado, que nem desconfia da finalidade pela qual o seu dono o empanturra de comida todo dia, os ricos ímpios são engordados com as riquezas e prazeres obtidos e desfrutados de forma ilícita, para que quando chegarem ao matadouro do juízo, estejam prontos e maduros para o abate de seu coração perverso. Então veja que quadro terrível Tiago aqui descreve. Há várias passagens nas Escrituras descrevendo ou se referindo aos que vivem de maneira mencionada aqui por Tiago. Os profetas, por exemplo, em especial, denunciavam uma vida no luxo, no materialismo, na indiferença e na impiedade. Amós, o profeta Amós, denuncia os ricos judeus de Samaria e nos dá uma descrição do estilo de vida luxuoso deles. Em Amós capítulo de número 6, verso 1, de 5 a 6, ele chama as ricas madames de Samaria, no capítulo 4, verso 1, ele as chama de vacas de Bazã. Ele diz assim: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados e dizeis ao vosso marido: dá cá e bebamos. Também Isaías, capítulo 5, verso 11 e 12, que diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Judas também na sua carta se refere no verso 12 aos que são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Não é pecado, a gente tem que deixar isso claro, a gente gozar da prosperidade que Deus nos dá. Mas é pecado, sim, você viver a sua vida somente para você mesmo. Você viver a sua vida em completa insensibilidade para com os pobres. Você viver a sua vida em total dissolução, em luxo, em desperdício, principalmente num país cheio de pessoas pobres. Você viver apenas para satisfazer os seus desejos carnais, sem exercer a misericórdia para com aqueles que são mais necessitados. Tiago aqui
ele faz uma descrição que é muito atual, embora tenha escrito e seja muito antigo a sua carta, mas ele está descrevendo aqui uma sociedade consumista, né, bem moderna, que vive apenas para desfrutar dos seus próprios prazeres, dos seus próprios desejos, voltada para si mesmo, sem exercer a misericórdia, sem exercer a compaixão, sem socorrer os mais aflitos, sem amparar os fracos. No verso 6, Tiago, ele nos dá aqui em terceiro lugar o terceiro pecado que esses ricos opressores cometiam com aqueles pobres cristãos. Ele diz: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Esses crentes pobres, eles são chamados aqui de justos. O justo aqui deve ser entendido como esse cristão pobre que lavra e ceifa o campo dos ricos, cujo salário é retido por eles com fraude. Eles são chamados de justos, quer no sentido de inocentes e indefesos, quer no sentido de justificados em Cristo, mas nunca pelo simples fato de serem pobres. O objetivo de Tiago, ao chamá-los de justos, é colocar em relevo a perversidade do crime dos ricos opressores. A condenação e a morte dos jornaleiros cristãos pobres era decorrente de processos movidos contra eles pelos ricos diante do magistrado civil, fato mencionado aqui explicitamente por Tiago, no capítulo 2, verso 6. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Então, esses processos que eram movidos pelos ricos contra os pobres eram provavelmente em decorrência do não pagamento de dívidas. E a lei de Moisés protegia os pobres em caso da impossibilidade de pagar dívidas dessa natureza. Além desses processos civis que resultavam em maus tratos físicos e prisão, também ocorriam mortes. Ou seja, aqueles ricos mandavam matar os pobres cristãos. Eles usavam o poder que eles tinham, a sua riqueza, para corromper a corte, os juízes. É isso que Tiago deixa bem claro aqui para a gente. Eles cometiam esse crime hediondo. Eles faziam tudo sem que ele, o justo, vos faça resistência. Ao declarar isso aqui aos ricos, Tiago deseja destacar então a crueldade desse crime que eles cometiam. A frase no original, ela é bem interessante. Ela diz literalmente: ele não vos resiste. Tiago aqui pode estar pensando, se referindo ao fato de que os pobres eram mortos sem oferecer resistência física ou jurídica aos processos. Eles eram presos e finalmente exterminados. E essa passividade tanto pode decorrer do fato de que eles eram cristãos e estavam seguindo o exemplo de Jesus diante dos seus carrascos, como o fato de que materialmente era-lhes impossível oferecer qualquer resistência. Então eles eram esmagados como vermes. Contudo, Tiago também pode estar fazendo uma pergunta, que seria: não vos resiste ele? E o ele aqui poderia ser o próprio Deus.
Ou seja, que certamente haverá de resistir aos ricos e puni-los severamente no dia do juízo. São duas interpretações possíveis e não é fácil nós decidirmos entre essas duas interpretações. Eu quero terminar, então, lembrando desses 3 pecados, desses ricos ímpios contra os pobres cristãos. Nós podemos definir em 3 palavras. Eles cometiam um pecado de roubo, de cobiça e, por fim, de homicídio. Nós podemos aprender algumas coisas sobre esse texto. A primeira delas, a primeira aplicação que podemos fazer, é que Deus não está condenando o lucro, né? Mas a forma como adquirimos o nosso sustento. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 12, verso 15: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então o problema não está no lucro, o problema não está em ganhar dinheiro, o problema está em como nós ganhamos o dinheiro e qual é a nossa motivação. Por isso Jesus fala do pecado da avareza, que é o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, a cobiça. Você tem Salomão que foi levado por esse pecado. E ele diz em Eclesiastes 2, verso 10 a 11: Tudo quando desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Também o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6, do verso 6 ao verso 10, diz: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que levavam esses ricos opressores a cometerem essa injustiça com os cristãos pobres na época de Tiago era exatamente o seu apego, o seu amor ao dinheiro, a cobiça. Era isso que os levavam a viver de forma regalada, dedicado aos seus próprios prazeres, sem exercer misericórdia para com os mais fracos e necessitados, sem pagar um salário que fosse justo a eles, levando-os ao tribunal, corrompendo a própria justiça, levando-os à prisão e, por fim, à própria morte. Tudo isso por causa do amor ao dinheiro. Então, uma advertência muito clara aqui nessa passagem para nós cuidarmos do nosso coração. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é sobre a visão bíblica da prática que o cristão deve ter com os mais oprimidos, né? Os pobres. O Evangelho nos ensina a cultivar uma consciência social. O Evangelho nos ensina que é melhor nós darmos do que recebermos. Em 1 João, capítulo 3, verso 16, diz: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. A Bíblia não tem nenhuma conotação ideológica, política, mas o Evangelho nos ensina, sim, a repartir, a amar o próximo,
a socorrer os aflitos. Porque o Senhor Jesus Cristo fez isso por nós. Ele que era rico se fez pobre para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. E o cristão deve se expressar por amor a Deus e ao próximo. Ele deve ajudar e socorrer aqueles que mais precisam. Ele deve ajudar os pobres, principalmente aqueles que têm recursos. Deus não te deu riquezas, como Tiago condena, para você viver regaladamente, viver nos seus próprios prazeres. Não, Deus te deu para você ser um bom mordomo de Cristo Jesus. E esta é a palavra do apóstolo Paulo aos ricos crentes da sua época. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 ao 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E por último, nós podemos aplicar esse texto lembrando que a maior riqueza é a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Nenhum bem material, nada do que o dinheiro pode nos proporcionar nesta vida, se compara em sermos ricos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, ricos por causa da salvação. E entendermos que tudo que nós temos nesta vida, nesta terra, é transitório, como Jesus ensina no Sermão do Monte, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas nós temos o verdadeiro tesouro que está no céu, o tesouro que é a salvação em Cristo, o tesouro que é conhecermos o Senhor. E é isso que Tiago diz no capítulo 2, no verso de número 5, quando ele fala: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Ricos em fé. Essa é a verdadeira riqueza. Existe um evangelho que tem sido pregado nos nossos dias, um evangelho distorcido, que fala que se você crê em Cristo, você vai ter o melhor dessa terra. Verdadeiro evangelho, ensinado pelo Senhor Jesus, é nós conhecermos a Ele como nosso Senhor e Salvador. A maior riqueza é o que diz Tiago, ser rico na fé. Esses pobres que eram injustiçados e oprimidos deveriam guardar o seu coração e não ter inveja da riqueza daqueles ímpios que lhes oprimiam, que não lhe pagavam o salário de maneira justa e honesta, que cometiam toda a sorte de maus tratos e injustiça contra eles. Nós devemos guardar o nosso coração. Quando nós olhamos para os ímpios e eles prosperam, devemos ter aquela visão do salmista no Salmo 73, verso 17, quando entrou no templo e viu qual é o fim deles. A nossa maior riqueza está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude para nós termos uma correta compreensão de que nós devemos ser mordomos de Cristo enquanto vivermos neste mundo. Glorificar a Deus da maneira como nós nos relacionamos com os bens materiais, com o dinheiro. Fazermos isso de tal maneira que venhamos socorrer aqueles que mais precisam e investir no reino de Deus e glorificar ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe.